Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Dias, seja bem-vindo ao canal Física com Edu. Hoje eu vou falar sobre um assunto chamado de diluição de solução, tá? O assunto é diluição, importante, de solução, de soluções, na verdade, soluções, tá? Então vamos lá, vamos compreender como que funciona a diluição de soluções. Vamos imaginar a seguinte situação. Então, um determinado recipiente, pode ser um becker aqui, tá bom? E nesse recipiente foi adicionado, digamos que uma quantidade de soluto, tá? Uma quantidade de soluto, eu não sei qual foi essa quantidade. Esse soluto seria, eu posso colocar aqui NaCl, tá? NaCl, que é o sal de cozinha. Combinado? Então, beleza. Foi adicionado esse soluto. Foi adicionado também uma quantidade de solvente, né? Quantidade de um volume de solvente aqui, que a gente pode dizer que é o mesmo volume da primeira solução, tá? Vou dizer que é 100 ml. Então, eu tenho 100 ml aqui de solução. Combinado? Então, significa que se eu fosse calcular a concentração comum, eu sei que a concentração comum é a massa dividido pelo volume. Isso daqui vocês já sabem porque vocês já estudaram, tá? Agora vamos dizer que foi adicionado mais uma quantidade, tá? Foi adicionado mais uma quantidade de solvente aqui, né? Consequentemente, digamos que eu adicionei mais 100 ml. Então, o que eu quero dizer para vocês? Eu tenho uma concentração 1, com uma massa 1, com um volume 1. E eu tenho, novamente, agora uma concentração 2, com uma massa 2 e com um volume 2, tá? O que é importante você entender aqui? O que seria essa diluição de solução? A diluição de solução nada mais é que quando tem uma quantidade de soluto e uma quantidade de solvente, já tem uma solução, coloco mais solvente para poder diminuir a concentração, a minha concentração que está aqui. Então, ela vai mudar, na verdade, a minha concentração, né? Então, como que vai ser isso? Eu sei o seguinte, que se você observar, o soluto, que é o NaCl é o soluto, ele não houve mudança nenhuma. Então, estou querendo dizer para vocês que a massa de 1 é igual à massa de 2. Como assim, professor? Ou seja, aqui não alterou. Eu alterei a quantidade de volume de água, foi adicionada água, depois adicionou mais água, mas a quantidade de soluto continua sendo o mesmo. Então, estou querendo dizer para vocês que a massa do soluto 1 é igual à massa do soluto 2, né? Imaginamos que aqui eu estou analisando dois momentos, tá? É importante você entender isso, que é dois momentos. É um momento antes de ter sido adicionado mais água, só ter sido a primeira concentração, e um segundo momento quando se adicionou mais água. Aí eu estou dizendo que é a segunda concentração, tá? É importante que você entenda isso. Então, ok. Se você sabe que a massa de 1 é igual à massa de 2, então vamos fazer uma análise aqui. Vamos isolar a massa desse e a massa desse. Perceba que a massa de 1, então aqui seria massa de 1 é igual a... Se você observar, o volume aqui de 1 está dividindo, passa para cá multiplicando. Então vai ficar a concentração de 1 vezes volume de 1. O mesmo sistema equivale para essa segunda situação. Ou seja, massa de 2 é igual a concentração de 2 vezes o volume de 2. Pronto, resolvida essa situação. Então, se eu estou dizendo que M1 é igual a M2, eu posso igualar essas duas expressões. Então, C1 vezes volume de 1 é igual a C2 vezes volume de 2. Então, pessoal, essa daqui é a equação de diluição de soluções. Aqui, qualquer situação agora, eu posso utilizar, né, quando se trata de diluição de soluções. Então, vamos lá.
Vamos ver esse exemplozinho aqui. Digamos que eu tenho uma concentração 1, que ele deu a concentração 1, que a concentração 1 é de 10 gramas por litro, tá bom? Então ele deu uma concentração 1 de 10 gramas por litro. E eu quero saber qual o valor da concentração de 2. Como que eu vou calcular? Vou usar essa expressão matemática. Concentração 1 é quanto? 10 gramas por litro. Então eu vou botar 10 vezes. O volume de 1 eu tenho, que foi 100 ml. Foi a primeira situação. Digamos que esse seja o volume da solução. Então, 100 ml, tá? ml. Eu vou botar ml porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Igual a concentração de 2 que eu estou querendo, vezes quanto que vai ser o volume de 2? O volume de 2 seria o volume final. Primeiro foi 100, depois mais 100. Então seria 200 ml. Então eu vou colocar aqui 200 ml. Então 200 ml. Eu quero que vocês percebam que a concentração de 1 é 10 gramas por litro. E aqui está ml e ml. Mas como ambos estão em ml, eu não preciso fazer nenhuma transformação, porque eu posso cortar esse com esse. Então não tem necessidade de eu ter que fazer a transformação, mesmo aqui estando 10 gramas por litro. Sempre que ambos desse lado tiver na mesma unidade, os volumes estiverem na mesma unidade, basta você só cortar, não tem que fazer nenhuma transformação. E continuando, então vai ficar como? Vai ficar fácil. 10 vezes 100 vai dar 1000, né? 10 vezes 100 vai dar 1000. 1000 igual a concentração de 2 vezes o valor de 200. Vou isolar 2, então esse valor que está multiplicando vai passar dividindo. Então, no fim das contas, eu tenho C2 é igual a 1000, tá bom? 1000 dividido por 200. Pronto, pessoal. Aí ficou mais fácil agora de finalizar. Eu corto esse com esse e esse com esse. Vai ficar 10 dividido por 2, que vai dar 5. 5 gramas por litro. Pessoal, não sei se vocês prestaram atenção na minha fala, que eu havia falado bem aqui para vocês o seguinte, ó. Que quando eu coloquei 100 ml com uma quantidade de soluto de NaCl, eu tenho uma concentração. Quando eu adiciono mais o solvente, atenção, o que vai acontecer? Eu vou diluir essa concentração, ou seja, quando eu diluo a concentração, significa que eu estou diminuindo realmente a concentração. Então, se a concentração antes estava 10 gramas por litro, eu botando mais solvente, eu vou diminuir. Não tem como ser maior. Então, ela vai ficar menos concentrada, justamente. Reduziu a metade, então ficou 5 gramas por litro. Então, quando eu adicionei mais 100, eu reduzi a metade da minha concentração. Antes era 10, agora ficou 5 gramas por litro. Então, isso daqui, pessoal, é diluição de concentração, que justamente essa é a intenção. Algo que está concentrado ficar menos concentrado, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Um grande abraço.